Pastores, seminaristas e crentes de todo o mundo que participaram do seminário online Shincheonji, testemunham sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu, sejam bem-vindos. Sou Yu Jae-min, seu moderador. O atual seminário online Shincheonji está sendo realizado em estrita conformidade com as regras de quarentena e distanciamento social, e este vídeo está sendo transmitido em todo o mundo simultaneamente. Através deste seminário online, Shincheonji, a Igreja de Jesus, está testificando para que possam entender claramente as palavras da revelação que todos os crentes de Deus e Jesus certamente devem conhecer, independente da idade ou gênero. Agradecemos a todos os crentes ao redor do mundo que mostraram grande interesse e apoio ao seminário, e espero sinceramente que através deste tempo possamos redescobrir o nobre valor da fé e nos tornar uma família em Deus. Primeiro, iniciaremos o seminário orando juntos. Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos, obrigado por sempre nos proporcionar a vida como a chuva, a luz e o ar do céu. Em particular, obrigado por permitir realizar o seminário online Shincheonji, testemunho sobre o significado das parábolas, O Segredo do Céu, e por dar a palavra da verdade a todas as famílias de fé no mundo. Por favor, acrescente graça e verdade ao instrutor que pregará a palavra da verdade neste momento, e dê a cada pessoa aqui olhos para ver, ouvidos para ouvir e corações para entender, e que seja um tempo para alcançar a fé abençoada e a esperança do céu. Acredito que o Senhor está no controle do começo ao fim, e oro em nome de Jesus, que é cheio de amor. Amém. Sim, hoje vou testemunhar uma mensagem sobre o tema Lição 24, o processo de crescimento para renascer e a fé de perseverança. Isso conclui todo o curso elementar do testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu. Através da palestra, queremos revisitar qual é o propósito da nossa fé e entender corretamente o que é necessário para cumprir o propósito da fé através da Bíblia. A todos que estão aqui com o mesmo propósito de céu e vida eterna, espero que seja um tempo de graça para você crescer como um crente reconhecido por Deus e não baseado em padrões humanos. Vamos receber o instrutor Kim Woo-nam, da tribo de Busan, Tiago, que transmitirá a mensagem. Olá, pastores, seminaristas e crentes ao redor do mundo que participaram do seminário online de Shincheonji, testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu. Prazer em conhecê-los. Eu sou Kim Woo-nam, o instrutor do centro, ensinado pelo líder da tribo de Tiago em Busan, das 12 tribos de Shincheonji. Nosso líder da tribo foi ensinado pelo presidente de Shincheonji, Lee Man-hee. Espero que esse seja um tempo precioso para se tornar um em Deus, para os que têm a esperança no céu e na vida eterna, que é o propósito de nossa fé. A palavra que vou testemunhar hoje é a lição elementar 24, o processo de crescimento para renascer e a fé de perseverança. Alguns dos pastores aqui podem já saber sobre isso, e outros que não. Assim, espero que vocês ouçam mais uma vez o que eu vou explicar hoje, que todos alcancem o céu e a vida eterna.
Vamos ler a referência principal primeiro. Vamos ler Jeremias 1, versículos 9 a 10. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Sim, você leu bem. Esse versículo foi registrado cerca de 2.600 anos atrás. Deus escolheu o profeta Jeremias e colocou a palavra de Deus em sua boca e deu ao profeta Jeremias a missão de arrancar, despedaçar, arruinar e destruir para edificar e plantar. Quando diz que vai arrancar aqui, vai arrancar o quê? E quando diz despedaçar, arruinar e destruir, vai destruir o quê? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo comparou as pessoas à lavoura e edifícios. Chamar uma pessoa de edifício significa que alguém pode entrar e morar nela. E o que pode entrar em uma pessoa é o espírito. Dependendo de qual dos dois espíritos entra e governa, a ação dessa pessoa será diferente. Portanto, arrancar significa arrancar o joio do coração de uma pessoa, e semear significa plantar a boa semente, ou seja, a verdade. E despedaçar e destruir significa destruir o edifício do coração que foi construído incorretamente com os falsos ensinos, ou seja, destruir o edifício do coração de Satanás. E edificar significa construir o templo do coração com a palavra da verdade para que o Espírito Santo de Deus possa habitar. Portanto, a missão dada ao profeta Jeremias foi para arrancar, despedaçar e destruir, que é a obra de julgamento, para edificar e plantar, que é a missão de recriação. Como dito em Oséias 12, versículo 10, por meio dos profetas, falou em parábolas sobre o que o pastor prometido faria, ou seja, a missão de Jeremias era a missão de Jesus na primeira vinda e a missão do pastor prometido na segunda vinda. Portanto, 2000 anos atrás, o pastor prometido Jesus arrancou a semente do diabo e destruiu a casa do coração do diabo, e depois plantou a semente de Deus e o estabeleceu como o templo de Deus para construir uma casa para Deus habitar. Então, o que Jesus, o pastor prometido, recriou, como dito em Zacarias 12, versículo 1, ele recriou o espírito do homem. Somente quando somos recriados como o templo onde Deus pode habitar, podemos entrar no reino dos céus e na vida eterna com Deus. Então, qual é o propósito da nossa vida de fé? Todos os presentes aqui, nesse evento, devem saber disso. Sim, é o céu e a vida eterna. Não é fácil trilhar o caminho da fé com o propósito do céu e da vida eterna. Mas há o processo necessário para atingir esse objetivo. O primeiro é nascer de novo. O segundo é o processo de crescimento. E o terceiro é a fé de perseverança. O primeiro é o processo de nascer de novo. O que deve nascer de novo para se tornar um filho de Deus através da semente de Deus, a palavra de Deus? É o Espírito que nasce de novo.
Sobre o nascer de novo, há o nascer de novo físico e o nascer de novo espiritual. Mas visto que o corpo não pode nascer de novo aqui se refere ao aspecto espiritual, isso é, o renascer do espírito. Se o primeiro fosse perfeito, não seria necessário nascer de novo, mas porque o primeiro está errado, foi dito para nascer de novo corretamente. E porque o primeiro espírito e o segundo espírito são diferentes, é dito para nascer de novo. Porque um não nasceu da semente de Deus e do Espírito Santo de Deus, é dito para ele nascer de novo da semente de Deus, da água e do Espírito Santo. A razão para fazer isso é porque o primeiro não provém de Deus. Assim, ele está dizendo para nascer de novo de Deus através da semente de Deus. Em segundo lugar, o processo de crescimento é o processo de crescimento de quê? Fisicamente. A princípio, é como uma criança que só se amamenta. Mas depois, ele cresce e vai do jardim de infância à pós-graduação e se torna um adulto que pode comer alimentos sólidos. Da mesma forma, falando espiritualmente, o processo de crescimento é o processo de crescimento por comer a palavra de Deus e o leite espiritual. Se você olhar para Hebreus, capítulos 5 e 6, aparecem ensinos elementares e ensinos da maturidade. É o processo de crescimento dos nossos espíritos, que começa com os ensinos elementares, até que chegue aos ensinos da maturidade, que é como um alimento sólido a palavra de Deus. Terceiro, que tipo de fé é a fé de perseverança? Refere-se à fé que aguenta e persevera quando vem a tribulação, perseguição e provação. E o resultado disso será o céu e a vida eterna. Então, por que essas tribulações e perseguições vêm até nós? Isso é, porque existem dois tipos de espíritos nesse universo: o espírito do Deus Criador e o espírito do diabo traidor. Ao longo dos 6.000 anos de história da Bíblia, Deus enviou muitos profetas e apóstolos, mas em cada era, os pastores das eras anteriores mataram todos os profetas de Deus. Aqueles que foram mortos dessa maneira são os espíritos mártires. Depois do pecado de Adão, esse mundo se tornou um mundo de pecado e tem perseguido aqueles que pertencem a Deus. Os profetas, os apóstolos, Jesus e seus discípulos também sofreram perseguição e a morte. Este mundo onde Deus partiu tornou-se o mundo do diabo e continuou por 6.000 anos até hoje. Mas, agora, é o tempo do cumprimento do Apocalipse. Desse ponto em diante, será a era do reinado de Deus. E o novo reino e novo povo de Deus são criados. Agora, o mundo do pecado termina e o mundo da justiça começa. Portanto, quando você vencer com a fé de perseverança, você herdará todas as bênçãos prometidas na Bíblia. Espero sinceramente que, através da palavra de hoje, todos vocês nasçam de novo e cresçam na palavra e sejam vitoriosos com a fé de perseverança. A seguir, veremos sobre o nascer de novo. Primeiro, qual é a razão para nascer de novo da semente de Deus? Como mencionado anteriormente, nascer de novo não é nascer de novo físico, mas espiritual. Ou seja,
é o Espírito que nasce de novo. Se você tivesse nascido de novo perfeitamente da semente de Deus e do Espírito de Deus, e edificado como a casa de Deus desde o começo, você não precisaria nascer de novo. Mas por que você nasceu da semente de Satanás e não da semente de Deus? E edificado como a casa de Satanás e não de Deus? É por isso que a semente de Deus, o joio, tem que ser arrancada, a casa de Satanás destruída, e nascer de novo da semente de Deus e ser reconstruído como a casa de Deus. Sobre esse nascer de novo, há uma explicação de Jesus no tempo da primeira vinda. Vamos ler as palavras de João 3, versículos 3 a 6. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Cerca de 2.000 anos atrás, Nicodemos, uma autoridade judaica entre os fariseus, veio a Jesus e confessou: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Jesus, que ouviu essas palavras, no versículo 3, ele disse: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele disse para nascer de novo, porque os fariseus naquele tempo nasceram do espírito do diabo e da semente do diabo, em vez do espírito de Deus e da semente de Deus. Jesus disse que você só pode entrar no reino de Deus se nascer de novo. O renascer significa nascer de novo. Então, Nicodemos perguntou a Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer? Pessoal, será que uma pessoa pode nascer de novo entrando no ventre da sua mãe? Creio que vocês sabem muito bem que não. Então, como podemos nascer de novo? Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Diz: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Sim, ele disse para nos nascermos de novo pela semente da palavra de Deus. Em Lucas 8, versículo 11, é dito que a semente é a palavra de Deus. Então, você só pode entrar no reino dos céus se você nascer de novo pela palavra de Deus. Vamos ler também o João, capítulo 1, versículos 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em João, capítulo 1, versículo 1, é dito que o Verbo no princípio era Deus. E no versículo 4, nele estava a vida, e que a vida era a luz dos homens. Além disso, em 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Portanto, a palavra no princípio era Jesus. Já que Deus é a palavra,
E Jesus também é a palavra. Para nascer de novo, você deve nascer de novo da semente da palavra de Deus e Jesus. Mais uma vez, nascer de novo da semente de Deus é o Espírito nascer de novo pela palavra de Deus. E a razão por que deve-se nascer de novo pela palavra de Deus é para se tornar filho de Deus e herdar o reino dos céus e a vida eterna. Se nascemos de novo da semente de Deus, nos tornamos filho de Deus. Então, quem são os filhos de Deus no tempo da segunda vinda do Senhor? Acredito que vocês já tenham entendido bem, através da lição elementar 4, as parábolas da semente, do campo, da árvore e da ave. De acordo com as palavras de Mateus 13, versículos 24 a 30 e 37 a 43, dois tipos de sementes crescem no campo de Jesus até a época da colheita. Nesse momento, haverá os nascidos da semente de Deus e os nascidos da semente do diabo. Os nascidos da semente de Deus tornam-se filhos de Deus, são colhidos e levados para o celeiro celestial. Mas, ao contrário, os nascidos da semente do diabo tornam-se filhos do diabo e não são colhidos, permanecem no campo e vão para o inferno. Pessoal, agora é o tempo da colheita. Filhos de Deus devem ser colhidos ou devem permanecer no campo. E em Mateus 8, versículos 11 a 12, aqueles que são colhidos do Oriente e do Ocidente e os súditos do reino, que são lançados para fora. Aqueles colhidos do Oriente e do Ocidente irão para o céu como as 12 tribos do novo reino, em Apocalipse capítulo 7. Mas os súditos do reino, lançados para fora por serem a igreja tradicional corrupta de Apocalipse capítulo 6, irão para o inferno. Todos que ouvem essas palavras, por favor, não fiquem no campo, mas sejam colhidos para se tornarem verdadeiros filhos de Deus. Assim, os verdadeiros filhos de Deus na segunda vinda do Senhor serão aqueles 144 mil das 12 tribos que nasceram da semente de Deus, colhidos e selados em Apocalipse capítulo 7, 14 e 21. Estes são os filhos de Deus, a quem a criação tem esperado ansiosamente para ser revelado em Romanos, capítulo 8, versículo 19. Espero que todos que ouvem essas palavras tornem-se filhos de Deus, nascendo de novo pela semente de Deus, colhidos, selados e pertencendo às 12 tribos. A seguir, explicarei sobre o processo de crescimento. O processo de crescimento é o processo no qual nossas almas crescem comendo a palavra de Deus espiritualmente, assim como uma criança cresce comendo a comida para se tornar um adulto. Em Hebreus 5, versículos 12 a 14, fala sobre os ensinos elementares da palavra e o ensino da maturidade. Diz: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Portanto, não devemos ser como as crianças que apenas comem os ensinos elementares semelhantes ao leite, mas devemos comer alimentos sólidos, como testemunho sobre o significado das parábolas e o testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, para nos tornarmos adultos e discernir o bem do mal. Jesus descreveu esse processo de crescimento através das parábolas dos 4 campos.
Em Mateus 13, versículos 1 a 9, quando lançava a semente da palavra, apareceram campos como à beira do caminho, terreno pedregoso, entre espinhos e boa terra. Jesus explica sobre os 4 campos desta maneira. Primeiro, à beira do caminho aonde as aves vieram e comeram, ele é um que ouviu a palavra, mas perde a palavra quando o diabo vem e arranca do seu coração a palavra, para que ele não creia e seja salvo. Em seguida, é o terreno pedregoso, que seca depois que sai o sol. Diz que ele é aquele que ouve a palavra com alegria, mas porque não tem raiz, permanece pouco tempo, e quando surge tribulação, trai. Ou seja, é um que perde por causa da tribulação da palavra. Em seguida, é o campo sufocado pelos espinhos. O campo entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. Agora, vamos ler Lucas 8, versículo 15, para descobrir que tipo de campo é a boa terra, que dá fruto 100 vezes, 60 vezes, 30 vezes. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Diz que a boa terra é aquele que ouve a palavra com um coração bom e generoso, a retém e dá fruto com perseverança. Espero que todos os que estão ouvindo essa palavra agora tenham a semente da palavra plantada em seus corações, cresçam, se tornem boa terra, que dá colheita para entrar no reino dos céus e na vida eterna. Vocês podem alcançar o reino dos céus através desse processo de crescimento para nascer de novo. Então, qual é a coisa mais importante no processo de nascer de novo? É a fé de perseverança. Quando a tribulação, perseguição e aprovação vêm em nossa vida de fé, é a fé de perseverança que nos permite aguentar. Jesus disse em Lucas 18, versículo 8, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Portanto, podemos ver que a realidade da fé dos crentes na época da segunda vinda do Senhor é, de acordo com as palavras de Jesus, que não haverá muitos que realmente tenham fé. Hoje, no tempo da segunda vinda do Senhor, que é muito mais importante, a Bíblia profetiza que haverá provações e perseguições. Deixe-me dizer-lhes o que são. Jesus profetizou sobre o sofrimento e perseguição que o pastor prometido e o povo do reino de Deus vão experimentar por causa da palavra no tempo da segunda vinda. Vamos ler Lucas 17, versículo 25. Mas antes, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Jesus disse que ele sofrerá muito no futuro e será rejeitado por essa geração. Este indivíduo chamado ele aqui não se refere a Jesus, mas o pastor prometido da segunda vinda. E em João 16, versículos 1 a 4, disse que vai haver casos em que o povo do reino de Deus será morto e que quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Mesmo hoje, é realmente lamentável que 4 pessoas tenham sido perseguidas até a morte, enquanto mantinham sua fé como membros da igreja de Shincheonji, o reino de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 15, diz que quem odeia seu irmão é assassino.
O ódio no mundo religioso está falando da perseguição. Ou seja, se vocês causam ódio religioso e perseguem por causa da diferença das denominações e doutrinas, vocês se tornam assassinos espirituais aos olhos de Deus. Tal perseguição e ódio mata o espírito do homem, mata a fé e até mesmo levam ao assassinato físico. Em Mateus, capítulo 10, Jesus disse que os homens os entregarão aos tribunais. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Vamos ler Mateus 10, versículos 16 a 23. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora, lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Jesus disse: os homens entregarão vocês aos tribunais e todos odiarão vocês por minha causa. E assim como foi profetizado que os missionários e o povo do reino de Deus seriam perseguidos pelos falsos pastores e pelos poderes do mundo, os missionários e o povo de Xinjiang estão sofrendo perseguição hoje, cumprindo a palavra da profecia. A razão de serem perseguidos é porque existem dois tipos de espíritos. Embora o mundo de Adão pecador foi destruído pelo dilúvio no tempo de Noé, o espírito maligno não pôde ser destruído. Por isso, as pessoas continuaram pecando. Mas ele disse que pode capturar e aprisionar esses espíritos malignos no tempo do cumprimento do Apocalipse. No artigo 20, parágrafo 1 da Constituição coreana, está registrado que todos os cidadãos têm liberdade de religião. E no artigo 20, parágrafo 2, diz que a religião do Estado não é reconhecida. A religião e a política são separadas. Assim, não deveríamos ter a liberdade para escolher nossa fé? Mas, em Mateus capítulo 25, Jesus disse que haverá missionários de Deus que serão aprisionados e realmente sofrer injustamente. Em Lucas capítulo 22, Jesus prometeu a seus discípulos: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês julguem as 12 tribos de Israel. Espero que todos os que ouvirem essas palavras não estejam do lado da perseguição, mas se tornem filhos de Deus, que participam do sofrimento para herdar o reino de Deus e a vida eterna. Em Romanos 8, versículo 17 a 18, diz que devemos participar dos seus sofrimentos para que participemos da sua glória, e que os nossos sofrimentos atuais
não podem ser comparadas com a glória que em nós será revelada, porque a glória que receberemos no futuro é tão grande, disse, para participar do sofrimento juntos como filho de Deus. A fé de perseverança é o que torna possível suportar essas dificuldades, provações e perseguições. A seguir, vamos ler Hebreus 10, versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Ele está dizendo que a paciência é necessária para receber as promessas de Deus. Então, eu sinceramente oro para que todos vocês sejam vitoriosos com a fé de perseverança. Agora, deixe-me dizer-lhes a conclusão de hoje. O propósito da fé é o céu e a vida eterna. O processo necessário para chegar lá são, primeiro, é nascer de novo. Segundo, é o processo de crescimento. E o terceiro é a fé de perseverança. A razão por que um precisava nascer de novo é porque ele não nasceu da semente de Deus. É por isso que disse para nascer de novo. Então, primeiro, o espírito da pessoa deve nascer de novo através da semente de Deus, que é a palavra de Deus, para se tornar o filho de Deus. Em seguida, o processo de crescimento é o processo de crescimento da pessoa interior, que começa com os ensinos elementares até o ensino da maturidade. Em seguida, quando a tribulação, perseguição e provação vierem na nossa vida de fé, a fé de perseverança é a fé imutável que aguenta e persevera. Em Mateus 24, versículo 13, Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu oro para que todos os que ouviram hoje sejam vitoriosos com a fé de perseverança e se tornem filhos de Deus, que herdarão o reino dos céus e a vida eterna. Ouviram bem a palavra de hoje? Hoje, concluímos o seminário elementar do testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. Da próxima vez, começaremos o seminário intermediário do testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. A partir da próxima aula, o nível do estudo é mais alto que o nível elementar. Assim, o instrutor que entrega a palavra muito melhor do que eu virá e testificará da palavra. Certifique-se de participar. Espero que seja um tempo precioso para receber a graça e entendimento. Por fim, terminaremos gritando We are one, no sentido de que somos um em Deus e em Jesus. Transcendemos etnias, nacionalidades e religiões. Somos um em Deus. We are one. Vamos todos orar juntos? Deus Pai, a quem somos verdadeiramente gratos e agradecidos. Muito obrigado por sua graça e o amor. Hoje, nesse momento, pastores, seminaristas e crentes de todo o mundo se reuniram para compartilhar a palavra de Deus. Oramos para que o Senhor nos guie através das palavras dadas hoje para realizar e aumentar a fé no verdadeiro Deus e na verdadeira palavra. Deus Pai, há muitas palavras que serão testemunhadas. Então, por favor, permita que todos os presentes se tornem um até o fim, para que possam descobrir o reino dos céus e a vida eterna através da sua palavra e se tornem verdadeiros filhos com a esperança. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ouvir até o final.
vamos fazer uma distinção clara. Vamos fazer uma distinção clara entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, para não acrescentar ou tirar do livro do Apocalipse. Não deveriam ouvir, verificar e acreditar da pessoa que viu a profecia e a realidade de todo o livro do Apocalipse? Se você não sabe, não deveria perguntar a alguém que sabe? Indo onde? Aqui, no templo do tabernáculo do testemunho, porque eu ouvi tudo. Não deveriam vir aqui perguntar, verificar e acreditar? Sim, gostaria de agradecer a todos vocês que participaram do seminário com muito amor e interesse de todo mundo, de janeiro até agora. Todas as palestras anteriores podem ser assistidas convenientemente no canal oficial do YouTube a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, espero que vocês as levem como um alimento de vida para encher suas almas. Na próxima semana, como vocês viram no vídeo, o primeiro curso intermediário será realizado sob o título Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Especialmente na primeira palestra, o pastor prometido do Novo Testamento, o presidente de Shincheonji, Igreja de Jesus, virá testemunhar a palavra da vida e os pontos-chaves do curso intermediário. E com isso, um total de 25 aulas do seminário intermediário começarão. Se tivéssemos visto o testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu, no seminário elementar, no futuro, seminário intermediário será um momento de cavar cada capítulo do Antigo e do Novo Testamento para entender a palavra de Deus de uma forma mais profunda e multidimensional. Será realizado no mesmo horário de hoje, às 10 horas, às segundas e quintas-feiras. Então, espero que vocês participem e entendam completamente a vontade e o plano de Deus registrado na Bíblia. Além da mensagem que vocês ouviram hoje, se vocês tiverem mais perguntas ou curiosidades sobre Shincheonji, a Igreja de Jesus e sua doutrina, entrem em contato com o número representativo de cada tribo mostrado na tela. Vamos orientá-los com mais detalhes. Oramos para que todos os santos sejam cheios da graça de Deus através do tempo preparado no futuro. Por fim, encerraremos o seminário online Shincheonji com a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos todos orar juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Obrigada a todos que se juntaram a nós.